Olá pessoal, dá continuidade a nossos estudos. Ensinamento: a força da natureza. Em relação à constituição deste mundo em que respiramos e vivemos, ou seja, a grande natureza, segundo minha pesquisa, existe, a grosso modo, 3 elementos: fogo, água e terra. Conforme explanei em outras oportunidades, atualmente, por intermédio da ciência e dos 5 sentidos do ser humano, tomemos conhecimento do eletromagnetismo, da atmosfera, dos elementos da matéria e etc. Meu propósito, porém, é falar sobre um componente etéreo, ou seja, a energia espiritual, que ainda não pode ser conhecida por meio da ciência e dos 5 sentidos. Até hoje, a expressão energia espiritual ou espírito tem sido muito usada, mas ficou circunscrita à religião ou para a psicologia. Consequentemente, a palavra espírito foi associada à superstição. Não só isso, tornou-se praxe a negação do espírito como condição para ser considerado intelectual. Mas não é bem assim. Na verdade, a energia espiritual é a fonte da surpreendente força da qual depende o nascimento, o desenvolvimento e a transformação de todas as coisas deste universo. Chama de força invisível. Sendo assim, chamarei o mundo conhecido simplesmente de mundo material, é o mundo desconhecido de mundo espiritual. Como lei universal, todas as coisas do mundo material se originam e se põem em movimento, primeiramente no mundo espiritual, e mesmo se dá quando movimentamos nossos braços e pernas, em que a vontade é que se move primeiramente. Contudo, os estudos de até agora tinham por princípio a busca de soluções apenas com base nos fenômenos do mundo material. E esse é o motivo que, embora se admita um avanço da cultura, o bem-estar da humanidade não acompanhou esse progresso. Portanto, para resolver qualquer questão do mundo material, é necessário solucioná-la, primeiramente no mundo espiritual. Nesse sentido, mesmo no caso da doença, é necessário curá-la a partir do mundo espiritual. Ou seja, o verdadeiro método de tratamento consiste em tratar o espírito por meio do espírito. É evidente que o corpo humano é constituído de um corpo espiritual, referente ao mundo espiritual, e de um corpo material, pertencente ao mundo material. A doença, conforme já tenho explicado, é a purificação das toxinas solidificadas, ou seja, é o processo de dissolução dessas toxinas. Esse processo aplica-se ao corpo espiritual, se configura da seguinte maneira: as toxinas se apresentam em forma de nuvens espirituais em uma parte do espírito, e a dissolução das toxinas correspondente à dissipação dessas nuvens, já que todos os tratamentos existentes até hoje buscavam a solução apenas do corpo. Eles agem dessa forma contrária e, por isso, não era a verdadeira solução da doença, dado que a dissipação das nuvens do corpo espiritual é a regra básica da cura das doenças.
qual é a força necessária para atingi-la? Ela é uma espécie de luz misteriosa irradiada do corpo humano. Só é possível apreender verdadeiramente esse princípio por meio da prática contínua. Dojorei por vários anos. Peço aos leitores que fiquem cientes, portanto, que aqui não é possível ir além de uma noção geral do assunto. Antes de explicar o que é o corpo espiritual do ser humano, torna-se necessário saber o que é a morte. Quando o corpo físico se torna incapaz de continuar desempenhando sua função, devido ao envelhecimento, doença, ferimento, perda de sangue, etc., o espírito se separa da matéria. A esta separação chamamos morte. Dessa forma, a morte se dá quando o corpo espiritual abandona o corpo material. Com a morte, o espírito regressa ao mundo espiritual e, passando algum tempo, reencarna. O corpo físico, como todos sabem, se decompõe e retorna à Terra. Pelo exposto, compreende-se que o corpo espiritual é de vida infinita e o corpo material uma existência secundária e finita. Consequentemente, ao lidar com a questão do ser humano, o corpo espiritual deve ser o verdadeiro alvo. Finalmente, a ciência moderna está descobrindo a existência de uma espécie de radiação em todos os seres vivos, inclusive os vegetais e até mesmo nos minerais. Segundo minha pesquisa, a radiação do corpo humano é de natureza superior, pois, como os antigos dizem, o ser humano é o mais elevado entre todas as criaturas. Quanto mais elevado for o espírito, maior é o grau de rarefação de seus elementos. E quanto mais aumenta o grau de rarefação do espírito, mais difícil é detectá-lo por meio de equipamentos, o que contraria a visão materialista. Desse modo, é muito mais difícil perceber a radioatividade nos minerais e a fosforescência nos vegetais, por serem espíritos de nível inferiores. Assim, quanto mais rarefeito for o espírito, mais aumentará sua força. A compreensão de tal princípio é muito importante. Apesar de irradiação emitida pelo corpo humano ser a mais forte, dependendo da pessoa, essa radiação apresenta enorme diferença que está além da imaginação. Quanto mais forte essa radiação, maior será sua força de curar doença. Assim, para torná-la mais potente, concentrei-a numa parte do meu corpo, alcançando êxito na dissipação das nuvens espirituais. Obtive sucesso também em desenvolver uma técnica especial que potencializa ainda mais a força de radiação de cada um. Aplicando esse método, conhecendo seu princípio e somando experiência, consegue-se manifestar uma extraordinária capacidade de curar doença. 5 de fevereiro de 1947, páginas 68 a 71, Alicerce do Paraíso, volume 2, Ensinamentos de Meixo Sama.